Olá pessoal, bom dia! E aí, como é que vocês estão? Como vocês têm passado aí nessa quarentena? Eu nasci pra isso! Eu preciso sair! Eu preciso ver gente! Eu preciso bater perna! Não tá fácil pra ninguém, nem pra Nazaré. Galerinha, então vamos pra aula de hoje, né? Tava com saudade já de vocês. Então a aula de hoje vai ser sobre fotografia, né? Todo mundo aí tem hoje no celular, no smartphone aí, essa opção, né, de câmera, de tirar foto. Mas a gente vai estudar agora um pouquinho de como que começou toda essa história, a história da fotografia, que vocês podem acompanhar aí na página 41 do livro de vocês. Vamos lá então? Então, fotografia, linguagens, vamos lá. Nós temos aí no século XVIII, né? Vamos contextualizar primeiramente, falando, né? Deixa eu voltar um pouquinho atrás. No século XVIII nós temos aí a Revolução Industrial e surgem, né, as primeiras máquinas. Se vocês observarem aqui, ó, pelas imagens, né? Olha aqui as fábricas, né, as fumacinhas aqui. E aí o que acontece, né? Essas novas máquinas, né, essas máquinas que surgem, elas vão dar para o homem o conhecimento de velocidade. Então, velocidade e máquina, o que a gente vai ter? Produção em série. Então, quando um produto, às vezes ali para fazer um sapato, demorava às vezes dias ou horas, com a indústria e com essas máquinas, né, esse maquinário, isso ali, em horas, eles produzem 100 pares, 50 ou muito mais, né? Então, a gente tem o início aí, o que chamamos de produção em série, o que permite, né, lógico, a cópia de um produto, né, de forma idêntica, ou seja, inúmeras cópias do mesmo produto. Então, se a gente pegar a ideia da fotografia, a fotografia em si, ela é necessário um instrumento, que é o quê? Uma máquina, né? E essa máquina, ela vai produzir várias cópias de forma idêntica. Em meados, já ali chegando no século XIX, né, em meados de 1840, a fotografia, gente, ela era vista apenas como uma técnica de documentação, não é? O que é uma documentação? Documentar o dia a dia, né, das pessoas, ali, o dia a dia no trabalho. Ela não tinha essa característica artística, né, que tem hoje, né? Então, olha a fotografia aqui de moda, né? Então, a fotografia aqui já são, né, fotos totalmente artísticas. Mas isso, né, vai se modificar durante aí, né, o século XIX. E o interessante, né, a gente vai ter o Oscar Redlander, ele vai ser considerado o pai da fotografia. Né? Ele vive ali entre 1813 e 1875. O que ele faz de interessante? Né? Ele pega uma foto, cuja ele dá o nome de Os Dois Caminhos da Vida, e essa foto, né, que foi comprada, inclusive, pela Rainha Vitória, ela é uma composição de 30 negativos. Negativo é um negócio bem antigozinho, que eu já deixo a dica para vocês pesquisarem, né, nas câmeras de antigamente. Então vamos lá. A obra de arte diferente de objetos industrializados. A obra de arte, no início, ela sofre esse preconceito, né? E ela não era tida, por ser produzida em série, ela não recebia um caráter, né, artístico. Então teve essa briguinha ali, mas ao longo do século XIX e século XX, né, a fotografia ela ganha status aí, né, artísticos, digamos assim. Mas é um movimento específico que vai, vamos colocar assim, arremessá-la né, como foto de arte, né?
porque até então obra de arte, como vocês podem ver aqui, era todo o caráter sagrado, né? A arte que era vista no museu. Ainda não tinha espaço para fotografia nessa época. E aí a gente vai ter um movimento que é o pictorialismo. O que é isso? Ele vai ocorrer na Espanha, né, na Inglaterra, na França e nos Estados Unidos. Principalmente França, Estados Unidos e Inglaterra. Por volta aí de 1890 até mais ou menos 1920. E é uma galera e um grupo que defende a fotografia como expressão artística, né? Quando a gente chega no pós-modernismo, que já é essas fotos aqui que vocês estão tendo, o que é pós-modernismo, né? O pós-modernismo, na verdade, é chamado de arte contemporânea, é o que inicia-se ali mais ou menos em meados do século XX, né? Até os tempos atuais. E aí, nesses novos tempos, a fotografia ela ganha esse intuito, né? Como é que eu posso falar? Ela é levada, né, ao objeto artístico, como vocês podem ver aqui nessas fotos. Mas voltando ainda um pouquinho mais atrás, antes de tudo isso acontecer, foi no verão de 1826, na janela da casa de Niepce, que esta descoberta se deu. Né? Ele pesquisava um método automático para copiar desenho e traços das pedras de litografia. Né? A gente tem uma arte, inclusive, né, que é chamada de litogravura. O que é lito? Lito vem de pedra. Então é gravado uma imagem ali na pedra e essa pedra era como se fosse ali a base e ela reproduz as outras cópias, como se fosse tipo uma impressora de antigamente. E ele tenta fazer um processo assim parecido, né? Ele pega uma placa de estanho coberta de betume, né, na câmera escura e depois de 8 horas, olha o tanto que demorava, 8 horas de exposição, né, uma imagem do Pombal, né, que era vista ali da janela da sala de trabalho dele, foi impressa, que é essa imagem que vocês têm aqui. Para você ver, ó, lá atrás demorou 8 horas para conseguir a primeira imagem. Hoje a gente com um celular, a gente abre a câmera ali em questão de segundos, a gente reproduz ali ou tira várias fotografias, né, várias fotos. Aí temos aqui o daguerreótipo. O que é isso? Esse aqui é o primeiro projetinho, um dos primeiros projetos de câmera. Ele vai surgir em 1839, né? E olha que interessante, ó, dentro do mesmo século, aí no século XIX, já em 1895, nós vamos ter a primeira exibição de cinema feito pelos irmãos Lumière. Exatamente, tem um cinema, né, aqui em Goiânia que se chama Cinema Lumière, e aí homenagem aí aos irmãos, né. Tem uma coisa positiva, digamos assim, e muito tranquila dos irmãos Lumière serem os primeiros, porque eles já tinham empresas que trabalhavam com fotografia, né, produção de máquinas fotográficas, enfim. Então meio que foi um passo, porque se a gente for ver, o que é o cinema? O cinema, se você pega aí, você está assistindo um filme na sua casa, você pausa, você tem uma foto. O cinema, ele é, né, assim, de uma forma assim, bem básica, seria a fotografia em movimento, tá? Então a gente tem aqui, ó, modificam a maneira de os artistas conceberem a arte e de se relacionarem com ela, então tudo isso é modificado ao longo aí do século XIX, né? Então a primeira alteração que se pode apontar é que uma obra de arte deixa de ser um resultado exclusivo das mãos do artista, porque o artista fotógrafo ele não precisa usar as mãos como fazia um pintor, basta ele operar uma máquina, né? Muito moderno aí para a época que foi inventada. Chegamos aqui nos queridos irmãos Lumière. Os irmãos Lumière são os responsáveis, né, pela primeira projeção ali em 1895. Né? Esse daqui, ó, essa imagem aqui que está congelada, que tem um trenzinho aqui vindo, é o filme que foi, né, apresentado num Grand Café lá em Paris. E é interessante uma historinha sobre esse filme, é que ninguém nunca tinha visto cinema, e de repente eles projetam lá, né, nessa sala, e aí o povo vê aquela imagem gigantesca, um trem entrando ali,
como se um trem estivesse entrando dentro do Gran Café. Muita gente assustou na época porque não estava acostumada a isso. Mas olhem essa fotozinha aqui no meio. Isso aqui, ó, é os fotogramas, é o filme do cinema. Ó. Se vocês observarem aqui, como eu falei, né, várias fotinhas, por isso que a gente costuma falar que o cinema é a fotografia em movimento. Esses fotogramazinhos aqui, que é o filme, passado em determinada velocidade, ele cria a ideia de movimento. É tipo aquele exercíciozinho que o professor, lá nos tempos áureos ali do fundamental, faz. A gente faz um desenhozinho numa folha, depois o outro, no outro movimento, a gente passa as folhas rapidinho, aí parece que realmente o personagem ali está se movendo. É mais ou menos parecido esse efeito. O Bresson, chegamos nele 1908 a 2004, né? Para ele, né, o artista, né, com a sua câmera fotográfica, ele precisa captar o momento decisivo. E quando se fala em movimento decisivo, está se relacionando aí a ações humanas do cotidiano, pode ser coisas curiosas, coisas interessantes ou coisas que emocionam. E aqui a gente tem um encontro emocionante, né, desse jovem rapaz que chega pós-guerra e a criança que andando livremente, despreocupada pelas ruas. E aqui é o Bresson, né, meio que um autorretrato, né, lógico, tirado por alguém. E aqui, como ele falou ali, coisas do cotidiano e coisas que interessantes. Se a gente observar essa imagem aqui, o que ela nos traz? Ela traz movimento com o trem, traz indústria, traz movimentação, né, repetindo aí, né, e o trem, ele é uma marca, digamos assim, da Revolução Industrial. E aqui, e o automóvel já é uma coisa totalmente mais nova. E chegamos nela, uma das artistas assim que eu reverencio, Bárbara Kruger. A Bárbara está viva até os tempos atuais, ó, e ela nasceu em 1945 e até hoje está em produção, ela não para. Norte-americana, geralmente ela mistura fotos, em geral preta e branca, como vocês podem ver aqui, e utiliza-se de frases inquietantes que questionam o consumismo da sociedade contemporânea, a nossa sociedade da atualidade. E uma marca registrada dela é esses escritos aqui, ó, né, que estão em vermelho destacado. Essa aqui é a Bárbara Kruger, mais novinha, né? E além da fotografia, né, ela realiza trabalhos na escultura, né, em outras linguagens, como escultura, realiza algumas instalações, inclusive eu vou passar um filminho para vocês no final, bem curto. É importante que vocês vejam, que vai ajudar vocês também no desenvolvimento da atividade que vai ter no final, que mostra ela, né, ali uma instalação ali ao céu aberto, né? O que é uma instalação? Assistam o final que vocês vão saber. E também ela trabalha com a linguagem do vídeo. E aí vamos aí essa primeira frase: seu conforto no meu silêncio, ou seu conforto e é o meu silêncio, né? Então, uma coisa interessante da trajetória da Bárbara é que ela trabalhou, né, nos primeiros anos de carreira dela, ela foi designer, né, gráfica e diretora de arte dessa revista aqui, ó, Mademoiselle. E essa revista deu muita base para ela, para esse trabalho que ela realiza, né, hoje em dia. Por quê? O tipo de letra, né, que é utilizado, né, tipo de letra exatamente de anúncios, né, de capa de revista, né, e uma coisa interessante é que ela trabalha, né, nesse período aí nessa revista de moda, e depois que sai ela começa, né, a desenvolver o trabalho, né, esse projeto dela artístico, exatamente criticando, né, toda essa questão aí do consumismo. E a moda, que o diga, né, tem essa ideia aí do consumismo agregada. Então vamos aqui. Supreme, certeza que quando vocês viram, né, esse trabalho da Bárbara, vocês lembraram dessa marquinha famosa aí de roupa que é a Supreme.
A Supreme fez uma coisa chamada apropriação. Eles se apropriaram do trabalho da Barbara Kruger, e lógico, ela reage a isso, né? Isso aí foi levado inclusive aos tribunais, tá? Porque a Supreme acaba se apropriando ali do estilo, né, dessa artista. Né? Então, com certeza vocês viram aí, quem tiver curiosidade é só jogar lá na UOL, Barbara Kruger, Supreme, UOL, no Google, que vocês vão ler essa matéria completa. É interessante vocês irem atrás. E aqui, mais obras de Barbara Kruger. Então, vamos lá, as características. Preto e branco, presente aqui nos 3. As frases inquietantes, aqui nós temos: se você não controlar a sua mente, alguém vai. Né? Aqui a outra: se podemos, eles podem, ou se eu posso, eles podem, né? Aí vai aí de acordo com a tradução. E temos aqui aquela anterior: seu conforto é o meu silêncio, seu conforto no meu silêncio. Então, são essas aqui as características. É engraçado que esse tipo de letra aqui, com esse fundo, a gente consegue fazer esse trabalho até lá no Instagram, né? Quando a gente vai publicar no feed, agora eu peguei, fiquei na dúvida agora, tenho que perguntar para a Harumi. Então, características, preto e branco, frases inquietantes, destaque nas cores vermelho, né, e o preto e branco. Então fiquem com esta imagem aqui, vamos para a próxima. E agora é a hora de vocês criarem. Então, nós professores de linguagem, eu, Harumi, Sara, né, e Taine, né, lançamos este projeto junto com vocês, que é o projeto Galeria Virtual de Linguagens, né? Como é que vai ser esse trabalho que vocês vão desenvolver aí nessas 2 outras aulas que nós teríamos se fosse presencial? Vocês vão escolher uma foto sobre o tema pandemia, né, o Covid aí, como vocês podem ver que a gente tem alguns exemplos, né? E vocês, seguindo as características do trabalho da Barbara Kruger, como nós vimos ali anteriormente, o preto e branco, o destaque, né, a moldura também, que segue ali em vermelho, frases inquietantes, né, vocês vão criar, né, a produção artística de vocês. Detalhe, vocês vão criar 2 trabalhos artísticos. Por que, Leandro? É porque vocês vão fazer a versão na língua portuguesa e uma outra versão na língua inglesa. Então, a mesma imagem, vocês vão trabalhar ela, né, os dizeres, né, o texto, a parte textual ali escrita em língua portuguesa, e depois vocês vão fazer ela também na língua inglesa. Vocês vão ter que encaminhar essas fotos, né, essas 2 obras aí que vocês vão criar, por mensagem na plataforma. Inclusive, o tópico vai estar embaixo dessa videoaula aqui. É só acessar e colocar lá as imagens. Tá, ok? Não esquece de colocar o nome completo de vocês e a turma, tá? E encaminhar o anexo, lógico. As fotos também devem ser enviadas, tá? Constando o nome completo de vocês para o e-mail do representante de turma. Porque depois a gente vai organizar tudo isso para a gente lançar, possivelmente vai ser no Instagram, a nossa galeria virtual de linguagens. Então é um projeto aí que a gente vai desenvolver aí ao longo desta semana. Eu espero de coração que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Gostaram? Eu tô dentro, eu assino onde for. Tirando os memes aí, espero que vocês tenham gostado. Fiquem agora com o vídeo que eu falei da Barbara Kruger, né? É uma pista de skate e eles renovam o ambiente, lógico, com aquelas frases ali inquietantes dela. Então vamos ao vídeo.
how come any piece of canvas with pigment on it gets to be called art? There are so many ways of making art. Some of them more available to a general public than others. I remember going to galleries when I was young, totally intimidated. Certain works have to be decoded. I think the availability of my work was important to me because I was that viewer who didn't understand, who didn't know the codes. Performa approached me and the skate park came up in conversation. I just felt, well, that would be so cool. And he talks, whose values. These are just ideas in the air and questions that we ask sometimes, and questions that we don't ask but should ask. I grew up in Newark, New Jersey. My mother and my father, neither of them have college degrees. We lived in a 3-room apartment and I slept in the living room. I was always very aware of how where we're born, what we are given, and what is withheld from us determines who we can be in the world. I came to New York, went to Parsons for a year, started working as a billing clerk and then a telephone operator. Living in Newark and later New York, maybe you didn't read the tabloids, but you saw them every day in the subway and everywhere. All of a sudden, I heard there were jobs at Condé Nast. I was lucky. I got hired as a second designer. If you didn't get people to look at those pages, you were fired. Cropping pictures, choosing fonts. When I first started, I thought, oh, I want to be art director, but it was a different world. I was like a chimney sweep compared to the other people who worked there. I really took time off and tried to figure out what it might mean to call myself an artist. I remember saying to people, can I just be an artist by working with paste up and magic marker? No, you can't do that. I realized I could use the fluencies as a designer to make my work. I like fonts, the cut through the grease, the sort of clarity of those sans serif fonts. I felt that red captured one's attention. In most cases, I could not afford to print these images in color. I used to go to used bookstores and find old magazines, and I converted them to black and white. For us, in 1981, 83, showing your work was about being part of the discourse. When my peer group first started being discussed and our work was being sold, I thought, well, if my work is developing this commodity status, I had to address it. Issues about power, value, unfortunately do not grow old. Architecture is my first love. I just spatialize ideas. I know what areas to engage to activate a space with images and with text. Think like us, hate like us, fear like us. I want my work to create commentary. I made Your Body is a Battleground to get people to go to the march. And this was for women's reproduction. Então, pessoal, uma dica muito importante. Quando eu falei das imagens, vocês também podem criar. Não precisa necessariamente pegar algo ali, né, uma imagem, se apropriar dela e criar ali em cima a frase de efeito, né, conforme lá as características da obra da Bárbara Kruger. Vocês podem criar também uma foto. Um exemplo, eu vou pegar uma bola
aí vou pintar essa bola, fazer o mapa e colocar uma máscara, como se fosse representando a Terra, né? Aí vou lá e crio uma frase de efeito. Então, assim, vocês podem criar, vocês podem fotografar também, né? É livre. E quando for escolher uma foto, né, não esqueçam de passar ela num processo de preto e branco, tá? Não trabalhem ela no colorido. A Bárbara, mais para frente, ela acaba trabalhando, sim, né, com a ideia da cor na obra, mas a gente vai pegar esse início dela aí, né, que é essa proposta aí, o preto e branco e as frases em vermelho de efeito, tá bom? Então, aguardo aí, né, as imagens, as obras de arte de vocês. Um grande abraço meu, da Harumi, da Taine e da Sara. Tchau, tchau e até a próxima.